Padre Fábio, quero parabenizar o programa, você por ter o dom de tocar os nossos corações com palavras abençoadas. Meu questionamento é: qual é a importância da confissão? Por que nós devemos nos confessar com o Padre e não diretamente com Deus? Olha, são duas formas diferentes de entender a confissão. Eu posso me confessar com Deus o tempo todo, e é bom que isso aconteça. É bom que a minha relação com Deus seja uma relação de intimidade. Quanto mais intimidade a gente tem com Deus, maior é a facilidade que a gente tem de contar a Ele o que a gente tem de mais bonito e o de mais feio, o de mais precioso e o de mais vergonhoso. Esta é uma experiência de confissão que está no contexto da oração. Eu confesso a Deus as minhas fragilidades, assim como eu confesso aos meus amigos também as minhas fragilidades. Agora, há um aspecto interessante no rito sacramental, que não é obrigação. Ninguém é obrigado a se confessar, a igreja recomenda. Não sei como é o processo de confissão dos evangélicos, né? Mas certamente você também se confessa de vez em quando com seu irmão, com seu colega de congregação. Quando você conta para ele suas mazelas. Por que o sacramento da confissão tem um poder terapêutico sobre nós? Porque ele é estabelecido a partir do conceito de partilha, minha gente. Partilhar é um jeito que a gente tem de resolver, muitas vezes, o problema. O padre, ele não é um inquisitor. O grande problema é a maneira como nós enxergamos o contexto dessa partilha. Parece que o padre está ali para me acolher com fúria, né? Eu me lembro, meu Deus do céu, a minha primeira confissão, ela foi feita com tanto temor. Primeiro que o padre Clemente, ela era da largura dessa parede aqui. Era um padre alemão que atendia lá na nossa comunidade, na Alvorada, onde eu morava, onde eu nasci. O padre Clemente era enorme. E ele chegava, ele descia de um jipe dele. Na hora que a gente via aquele jipe, já dava aquele frio na barriga da gente. E eu me recordo que quando foi chegando a primeira época da primeira confissão, eu tinha diarreias intermináveis. E eu ainda falava: mãe, eu não quero confessar com o padre Clemente, não. E a minha mãe falava: não, meu filho, ele tem cara de bravo, mas ele é bonzinho. Mas se tiver um outro lá no dia... Eu lembro que tinha o padre Antônio Tamazia. E era com ele que eu queria me confessar. Só que a gente ensaiou. A gente teve um dia que a gente ensaiou como é que confessa. E aí, como é que funcionava? As catequistas colocaram a gente numa filinha e falaram: você vai lá e conta um pecado só para o padre, já sai fora. Eu falei: então tá bom, já conta e já sai correndo, né? Um só, não dá tempo nem dele reprimir, né? Mas o medo que a gente tinha do padre é que estabelecia dentro de nós que a confissão era uma coisa dolorosa. E já foi mesmo em outros tempos, né? Quantas vezes, quantas histórias eu já ouvi como padre. Padre, eu tenho um trauma, minha última confissão foi há 60 anos atrás. 40 anos atrás, 50 anos atrás. E foi dentro daqueles caixotes, né, que a gente chamava de confessionário, né? A pessoa entrava, ninguém via a cara de ninguém, era uma coisa absolutamente impessoal. E você contava os seus pecados e o padre dava uma fórmula para você resolver aquilo com Deus através de uma penitência, muitas vezes dolorosa. Mas o bonito da confissão, minha gente, é quando você tem a oportunidade de encontrar-se com o ministro do sacramento, que é o legítimo representante de Jesus. Você não conta o seu pecado para mim. Você conta o seu pecado para o Cristo que eu represento. Claro, aí a minha missão como padre, ela fica dobrada, né? Eu tenho que te receber do mesmo jeito que Jesus te receberia. Eu tenho que te ouvir do mesmo jeito que Jesus te ouviria. Eu tenho que te olhar do mesmo jeito que Jesus te olharia. Essa é a minha responsabilidade como padre, no momento da confissão. E você, como fiel, tem a sua responsabilidade de me olhar como se eu fosse o Jesus para você. Como se você tivesse a oportunidade histórica de estar diante de Jesus da mesma forma como Zaqueu esteve. Zaqueu também deve ter, lá no momento em que Jesus foi para a casa dele, a Sagrada Escritura não conta. Mas certamente aquela noite foi de muitas confissões. E Jesus gostava de bater um papo. Jesus gostava de confessar. A confissão é muito mais um processo terapêutico que se estabelece a partir dessa partilha. E por isso que é sacramento. Porque faz ser sagrado. Retira a impureza. Uma boa conversa entre amigos também pode parecer uma confissão e também pode ter as mesmas características do sacramento. Você não pode negar
que você já fez a experiência de aliviar o peso de uma agonia que você estava sentindo no momento que você contou para alguém. Não é verdade? Você já deve ter experiência. A gente conta e ainda fala, eu estava tão arrochado. Hoje eu falei com a minha mãe, né? De repente, no meio da tarde, senti vontade, liguei para ela. Aí eu percebi assim que na hora que ela reconheceu que era a minha voz, ela ficou meio engasgada assim de choro. E aí eu pensei que pudesse estar acontecendo alguma coisa, mas ela segurou o choro. Eu falei, está acontecendo alguma coisa, mãe? Ela disse, não, meu filho, só que hoje, engraçado, esses últimos dias, e a voz foi ficando de choro, né? Foi ficando de choro. Esses últimos dias eu estava pensando, oh meu Deus, que vontade de abraçar o meu filho. Ela falou para mim. Aí ela falou assim, se hoje eu pudesse, eu pegava um avião e eu ia aí. De tanta vontade que eu estava de dar um abraço em você. Aí eu fiquei pensando, né? Depois que desliguei o telefone. O que faz a gente querer estar do lado do outro para a gente dar um abraço? É o desejo de esvaziar aquilo que nos pesa. A gente não vai querer marcar um abraço, um encontro, ou a gente vai querer sair daqui, lá em Belém do Pará, encontrar alguém qualquer. Não, a gente quer sair daqui para a gente encontrar alguém que vai nos amar, alguém que vai nos ajudar a aliviar os pesos da vida. Isso é bonito. A confissão é isso, minha gente. É alguém que você descobre que vai exercer na sua vida o mesmo papel que Jesus exerceu na vida dos seus amigos. Por isso que a visão do padre, a expressão do padre, esse é o nosso exercício. Tem que ser sempre de acolhimento para aquele que vem se confessar. Então aí você descobre a beleza do que é confessar-se. Que não é cumprir uma obrigação. É você colocar para fora o peso que está no seu coração. É você partilhar com alguém o que tem sido o erro da sua vida. E quem sabe a partir da visão do outro, você corrigir o que está pesado dentro de você. Tem gente que tem medo de se confessar. Eu me lembro que uma vez o Léo me contou e falou assim, chegou lá em casa e falou, você não sabe o que me aconteceu hoje, o que foi? O Padre Léo tinha uma fila imensa de atendimento de confissão. Todos os dias lá no Colégio São Luís em Brusque, onde ele trabalhava. Ele atendia de 2 até às 6 da tarde. E teve um dia daquele que ele estacionou o carro e ele encontrou, imediatamente quando ele saiu do carro, ele encontrou um rapaz que estava por ali. Ele falou assim, e aí rapaz, tudo bem com você? Tudo. Aí o rapaz olhou, tá tudo bem. Aí o Léo perguntou, o que você vem fazer aqui? Ele falou, eu vim confessar com um tal de Padre Léo aí, minha mãe mandou, eu não gosto desse trem não. Eu tenho muito tempo que eu não confesso, mas eu não tenho vontade de confessar com ele não. Fala, você tem medo dele? O Léo perguntou. Ué, você está com medo do padre? Falei, não é medo não, eu não gosto não, acho que, sei não, e a fila está grande demais, acho que eu vou embora. Falei, mas entra lá, ué, às vezes vale a pena. Ele falou, não, vou não, vou. Aí falei, e o Léo, mas o que você queria tanto contar para ele? Aí o rapaz começou, não, sabe o que é? Eu estou com uns problemas aí, não sei o quê, papapá, 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 e contou tudo. Sem saber que aquele com quem ele falava era o Padre Léo. Aí depois o Léo olhou para ele, deu um sorriso, abraçou ele, disse que fez a absolvição dos pecados nele, né? Ele falou assim, meu filho, vai com Deus, eu sou o Padre Léo. Esse era o Léo. Esse era o homem que um dia também me encontrou de madrugada, assim. Um dia o Léo me encontrou de madrugada dentro de casa, sabe? Foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. De erro mesmo. Eu fazia filosofia lá em Brusque. Ele me encontrou e eu estava com uma garrafa de água mineral na mão. Estava com insônia, não conseguia dormir. E de madrugada eu fui lá buscar uma garrafa de água mineral no bebedouro lá. Encher a garrafinha, né? Aí no meio daquele escuro do corredor, gente, eu só escutei a voz dele falar assim, o que você está fazendo aqui, meu filho? Eu me lembro que eu levei um susto tão grande. Porque imagina, no meio daquele escuro todo, você escuta uma voz grossa igual ele tinha. O que você está fazendo aqui, meu filho? Que na hora do susto eu não pensei 2 vezes. A minha reação foi de me encaminhar na direção dele. Aí ele viu que eu estava com alguma coisa de errado dentro de mim. Ele me olhou assim. Meu filho. Só falou assim, meu filho. Puxou minha cabeça no ombro dele assim, gente. E eu chorei tanto, mas tanto, tanto. Eu me lembro que eu não tive coragem de contar nada do que estava acontecendo.
Mas aquele homem tinha uma capacidade tão grande de saber o que a gente não falava, sabe? A gente que era íntimo dele. Talvez você tenha conhecido o Léo só na televisão. Eu conheci na intimidade. E ele tinha uma capacidade tão grande de identificar o que a gente não falava. Ele só pegou minha garrafa de água mineral e falou assim: às vezes na nossa vida, nós achamos que o mais importante é guardar a água limpa. Mas não. Às vezes o mais importante, Fábio, é a gente ter a garrafa na boca da torneira, esteja cheia de furos. Às vezes nós achamos que guardar a água na garrafa é a coisa mais importante que nós fazemos. Mas não. Se a gente descobre que nessa garrafa há vazamentos e a gente se torna consciente desse limite, a gente então coloca a garrafa ali na torneira e a gente vai permitir que a garrafa esteja sempre cheia, mesmo que nela haja vazamentos. Eu entendi tudo, porque naquele momento o que me angustiava era justamente estar vivendo uma vida vazia, sem sentido, sem significado. E a minha preocupação em manter a garrafa cheia, que me angustiava ainda mais, eu não era capaz. E aquela água aos poucos ela vai ficando estragada. Mas se está na fonte, mesmo que haja vazamentos, ali haverá sempre o preenchimento e a renovação. Para isso, é de repente a gente ser surpreendido numa madrugada por um amigo que nos ama e consegue identificar que dentro de nós há uma fragilidade que precisa ser curada pela força de uma única palavra, de um exemplo bobo, de uma garrafa de água mineral, só. Ou então de um telefonema de uma mãe que diz que sente saudade do filho e você dá um jeito de resolver o problema. Então eu vou dar um jeito de buscar a senhora. A confissão, quando ela é feita num contexto de amizade, de acolhimento, isso tem que ser, que aprendamos nós padres, que aprendam vocês fiéis. Esta confissão tem o poder de mudar a nossa vida. Porque depois do material confessado, há sempre um beijo a ser dado, um abraço a ser dado, uma palavra que reconstrói. E aí a gente vai no mistério de saber-se indo, sem perder a coragem de continuar, mesmo ferido, mesmo machucados, mesmo achando que a coisa pode não dar certo. Eu não sei se hoje também a minha palavra lhe encontra assim, fragilizado, sei não conheço a sua vida, mas uma certeza eu tenho: todos nós precisamos confessar alguma coisa, jogar alguma coisa para fora. E é isso que nós queremos. Que Deus possa ouvir hoje a sua confissão e possa lhe dar a palavra certa para você recomeçar o seu processo. Não desiste, porque hoje, mesmo que pareça ser o fim, é só o início. Derrame sobre o seu coração, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.